Estamos vivendo em uma época em que a imoralidade vem crescendo cada dia mais. As pessoas estão cada vez mais promíscuas e, consequentemente, mais distantes de Deus. E não tem como pensar em todas essas coisas sem nos lembrarmos de Sodoma e Gomorra, as duas cidades mais imorais de toda a Bíblia. E diante dessa triste realidade dos últimos dias antes da volta de Jesus, é muito importante conhecermos a história dessas duas cidades do Antigo Testamento e compreender o porquê elas foram destruídas, para que não venhamos a cometer os mesmos erros das pessoas que moravam ali. Mesmo tendo acontecido há milhares de anos, a história de Sodoma e Gomorra nos lembra que Deus, por mais amoroso que possa ser, também é justo, se ira e tem paciência limitada com os pecados do ser humano. A grande verdade, meus irmãos, é que Deus está irritado com a imoralidade do mundo atual, assim como estava nos tempos de Sodoma e Gomorra. E diante disso eu te pergunto, qual tem sido a nossa postura diante de tanto pecado? Será que nós estamos participando de tudo isso também? Por isso eu vou te mostrar que existem alguns motivos importantes para conhecermos a história de Sodoma e Gomorra. O primeiro deles é que a história dessas cidades é comparada à segunda vinda de Cristo. Veja o que o próprio Jesus disse. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Olha isso, irmãos. A volta de Jesus é semelhante aos tempos de Ló e daquelas duas cidades, não somente por causa das coisas que acabamos de ler, mas também por causa do crescimento da imoralidade sexual. E da mesma forma com que a maioria da população de Sodoma e Gomorra foi destruída por esse pecado, muitos também serão destruídos no juízo final. E o segundo motivo é porque Jesus nos pede para nos lembrarmos de uma personagem dessa história. No versículo 32 dessa passagem, Jesus disse: "Lembre-se da mulher de Ló." E eu vou te explicar daqui a pouco por que Jesus nos chamou a atenção para isso, ok? E o terceiro motivo por que precisamos estudar essa história é porque Sodoma e Gomorra ficaram como um exemplo para sabermos o que vai acontecer com aqueles que praticarem os mesmos pecados. Veja o que o apóstolo Pedro disse. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Agora que eu te mostrei os motivos pelos quais devemos conhecer a fundo essa história, vamos ver 8 lições que nós podemos tirar de Sodoma e Gomorra, ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma das notificações sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 5 horas da manhã, 4 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado vídeos com mensagens de fé e orações. Tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha caminhar junto comigo, ok? Então vamos lá. A primeira lição que podemos aprender com Sodoma e Gomorra: nunca se afaste de Deus. A primeira coisa que nós devemos saber sobre essas duas cidades é sobre Ló. Quem foi esse homem? Por que ele é tão importante nessa história toda? Para isso nós vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 11. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. De acordo com este versículo, Ló era o sobrinho de Abraão. Você provavelmente já sabe que Abraão não podia ter filhos, então ele praticamente adotou seu sobrinho, já que o seu pai havia morrido quando Ló ainda era jovem. E como Abraão era servo de Deus, entendemos que Ló também era, porque ele havia aprendido com seu tio sobre o Senhor. A Bíblia diz que Abraão e Ló eram muito ricos e donos de muito gado, tanto que os pastores de Abraão e Ló brigavam por falta de espaço. Sendo assim, Abraão decidiu se separar do seu sobrinho. Enquanto Abraão seguiu para Canaã, Ló foi para Sodoma, que era banhada pelo rio Jordão e por isso tinha a terra mais bonita, mais fértil e era muito próspera. Às vezes, irmãos, nós precisamos nos separar também de pessoas importantes. Querendo ou não, Abraão já tinha feito isso quando Deus lhe pediu para deixar os seus parentes e ir para uma terra desconhecida. Porém, Abraão nunca se separou da pessoa mais importante da sua vida, o próprio Deus. Mas Ló acabou se encantando com tudo que Sodoma proporcionava aos seus habitantes e acabou se casando e tendo filhas com uma mulher sodomita daquela região.
E por mais que Ló continuasse acreditando em Deus, ele se afastou do Senhor para viver a sua vida naquele lugar que, por mais que parecesse muito bom, não tinha a presença de Deus e era habitado por um povo idólatra. Acontece, irmãos, que a presença de Deus em nossas vidas é indispensável. Por isso nós devemos ser como Abraão e não deixar a presença do Senhor no dia em que formos chamados para sair da casa de nossos pais, para nos casar ou se precisarmos nos separar de alguém importante por algum motivo. E se algum dia alguém nos abandonar ou sair da nossa vida, não podemos nos esquecer que Deus nunca nos abandona. Ele é um amigo para estar sempre perto de nós e não longe. Por isso, busque a presença do Senhor em sua vida. Amém? A segunda lição que podemos aprender com essa história: escolhas erradas trazem problemas. Sodoma e Gomorra eram cidades muito ricas e ofereciam toda a riqueza necessária para que os seus habitantes vivessem bem. E isso atraiu Ló, que provavelmente era um jovem que sonhava em vencer na vida, assim como muitos de nós. Então ele decidiu mudar para aquela região. Mas algum tempo depois, as coisas começaram a mudar e toda aquela prosperidade acabou. Isso porque o rei de Sodoma e o rei de Gomorra se uniram a outros 3 reis para guerrear contra os reinos inimigos em um lugar chamado Vale de Sidim, mas eles acabaram sendo derrotados. E como Ló fazia parte daquele grupo, acabou sendo levado como prisioneiro juntamente com todos os moradores de Sodoma e Gomorra. E a história continua até que Abraão e seus servos conseguem resgatar o seu sobrinho e libertar aqueles 5 reinos. Irmãos, essa situação nos ensina que não basta possuirmos riquezas e posses como Ló possuía. Se a nossa casa, a nossa família ou a nossa vida estiver voltada apenas para os bens materiais, mais cedo ou mais tarde os problemas virão e não teremos a quem recorrer. Foi por isso que Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Nós precisamos entender que o dinheiro e os bens materiais não podem nos livrar de problemas e destruição, e muito menos desse mundo de pecado. Como vimos na primeira lição, a presença de Deus deve ser a nossa prioridade, pois só o Senhor pode nos livrar das coisas que estão para acontecer neste mundo. Amém? A terceira lição: saiba escolher quem andará ao seu lado. Não há dúvidas de que Ló era um homem justo e temente a Deus, mas ele fez algumas escolhas erradas depois que se mudou para Sodoma. E como eu disse, uma delas foi se casar com uma mulher daquele povo que cultuava a deus pagãos e não ao Senhor. E por causa dessa influência dentro de sua própria casa, Ló se afastou de Deus e passou a viver em um ambiente onde outras entidades eram adoradas e recebiam sacrifícios. E as suas filhas cresceram debaixo dessa religião e acabaram cometendo um erro gravíssimo contra o seu pai e contra Deus, que daqui a pouco eu vou contar para você. Agora é importante você entender que a Bíblia condena a união com pessoas que não servem ao mesmo Deus que nós. Não podemos fazer alianças com pessoas corrompidas pelo pecado, como nos ensina o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios. Vamos ver juntos o que ele escreveu. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Então tome muito cuidado, irmãos. Não se case com uma pessoa que não quer saber de Deus. Não se envolva em negócios com pessoas que não têm os mesmos princípios. Confie que Deus tem o melhor para você e prefira sofrer a dificuldade de encontrar a pessoa ideal do que sofrer as consequências de uma má escolha e de ter um cônjuge que não caminhará ao seu lado e ao lado de Deus. A quarta lição que podemos aprender: Deus quer salvar toda a sua família. Todos os habitantes de Sodoma e Gomorra eram imorais. Tanto é que Deus disse a Abraão que não havia sequer 10 pessoas justas naquela região e que por isso ele iria destruir aquelas 2 cidades. Então os anjos do Senhor foram até Ló para avisá-lo o que aconteceria.
E enquanto eles jantavam, diversos homens tentaram invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com os anjos que ali estavam. Você consegue imaginar essa situação? Consegue enxergar o quanto aquelas pessoas eram impuras e profanas? E a Bíblia conta que os anjos de Deus fizeram com que todos aqueles homens pervertidos ficassem cegos e depois perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Olha isso, irmãos. Assim como Deus não salvou apenas Noé do dilúvio, mas também toda a sua família, ele quis fazer o mesmo com Ló. Mesmo sabendo que os familiares da sua mulher eram todos idólatras, o Senhor os quis salvar por amor ao seu servo. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Deus não quer apenas que você seja salvo, Ele quer salvar a sua família inteira. Por isso, se você já é salvo pela sua fé em Jesus, você precisa levar a palavra de Cristo aos seus parentes. Eu sei que é muito difícil evangelizar, principalmente dentro da nossa casa. Eu mesmo tenho muitas dificuldades, mas nós precisamos avisar as pessoas que nós amamos, que Jesus está voltando e que nós precisamos nos entregar a Ele completamente. Caso contrário, sofreremos o castigo da ira de Deus. Então, meus irmãos, vamos orar pedindo a Deus que nos dê coragem, sabedoria e que Ele abra oportunidades para que a gente evangelize as pessoas da nossa casa e os nossos parentes. Amém? A quinta lição que podemos aprender com essa história: jamais brinque com a palavra de Deus. Assim que recebeu a mensagem a respeito do juízo de Deus, Ló foi até os seus familiares para dar o aviso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse episódio. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Olha isso, irmãos, os genros de Ló não levaram a sério a mensagem de Deus e acharam que o futuro sogro estava fazendo piada com eles. E infelizmente é exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias. As pessoas ouvem a palavra, mas não a levam a sério. E isso acontece também dentro das igrejas, viu, irmãos? Muitas pessoas vão aos cultos, sentem que Deus está as chamando, mas quando saem de lá, continuam vivendo as suas vidas como bem entendem. Mas esse é um erro muito grave. Os genros de Ló pagaram um preço altíssimo por não acreditarem na mensagem do Senhor, porque eles ficaram lá e foram destruídos juntamente com aquele povo. Então não caia no mesmo engano, ok? A sexta lição que podemos aprender: não demore para atender ao chamado de Deus. Agora eu quero que você preste muita atenção no que está escrito em Gênesis capítulo 19. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha que interessante, irmãos. Os anjos tentaram apressar Ló para tirá-los da cidade, para que ela fosse destruída, mas Ló não estava com a mesma pressa e urgência que eles. E por causa disso, os anjos agarraram toda aquela família pelo braço e os obrigaram a deixar aquele lugar o quanto antes. Você já parou para pensar que Deus tem mais pressa do que nós para certas coisas? E a maior delas é para a nossa conversão. Muitas pessoas dizem: mas eu sou muito jovem para abandonar tudo por causa de Cristo. Deixa eu aproveitar primeiro a minha vida, depois eu me converto. Já outras pensam assim: primeiro eu quero trabalhar, ganhar muito dinheiro, eu quero me casar, depois eu penso em Jesus. Mas, meus irmãos, a nossa vida é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã poderemos não estar mais. Então quem garante que você terá tempo para essas coisas antes de buscar ao Senhor? Não foi por acaso que o profeta Isaías nos deixou o seguinte alerta: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Amém? A 7ª lição: nunca olhe para trás. Agora sim nós vamos falar sobre a mulher de Ló. E para isso, nós vamos continuar a nossa leitura de Gênesis capítulo 19, que diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra.
Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Olha isso, irmãos. Quando Ló e sua família se distanciaram da cidade, Deus mandou fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra, destruindo toda a sua população. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló, que não temia a Deus, cometeu um erro fatal. Veja o que aconteceu. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Isso nos mostra, irmãos, que aquela mulher estava presa à sua religião. E por mais que tenha aceitado deixar Sodoma com a sua família, o seu coração permaneceu naquele lugar, naquelas práticas pecaminosas. O seu corpo estava ali, mas a sua mente permanecia no passado. E existem muitos falsos cristãos assim hoje, com o corpo na igreja e o coração no mundo. Eles só pensam nas coisas da terra e nos prazeres que ela oferece, e não nas coisas do céu, assim como a mulher de Ló. Se este for o seu caso, arrependa-se enquanto é tempo. Pode ser que tentações do passado e convites para você voltar à velha vida estejam aparecendo com frequência, mas não ceda a essas tentações. Não faça como a mulher de Ló, que ao se prender demais ao passado, abriu mão do futuro que Deus tinha para ela. E é por isso que Jesus nos mandou lembrar da mulher de Ló. Ele está próximo de voltar e nós não podemos nos apegar demais às coisas dessa terra como aquela mulher fez, ok? E a oitava lição que podemos aprender com essa história: cuide de sua mente. Depois da destruição de Sodoma e Gomorra e a transformação de sua esposa, Ló foi viver com as suas famílias em uma caverna nas montanhas. O tempo se passou e algo terrível aconteceu. Veja o que a palavra de Deus diz. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: "O nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem de nosso pai." Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Olha isso, irmãos. Por mais que a intenção de preservar a linhagem de Ló fosse boa, a ideia das filhas se deitarem com o próprio pai era totalmente imoral. E de onde será que elas tiraram essa ideia? Na cidade de Sodoma. Apesar de Ló dizer que as suas filhas eram virgens, é difícil acreditar nisso ao saber que elas tinham uma mente tão corrompida com tanta imoralidade daquele lugar. E diante disso fica a pergunta: será que a sua mente não tem também se corrompido com a imoralidade e a promiscuidade do meio em que você vive? Irmãos, a imoralidade está na televisão, na internet, nas pessoas que se vestem de forma indecente, nas letras das músicas. Tudo isso tem contaminado a mente das pessoas desde a sua infância, fazendo com que as pessoas tenham uma mente pervertida desde cedo. E é por causa disso que existem tantos casos de abusos, adultérios, divórcios, homossexualismo e doenças sexualmente transmissíveis. Satanás tem agido nessa área da vida das pessoas da mesma forma com que ele agiu em Sodoma e Gomorra. E é por isso que nós devemos ter cuidado para que a nossa mente e o nosso coração não sejam poluídos com as coisas deste mundo, ok? E qual deve ser então a nossa postura ao viver em um mundo tão imoral quanto Sodoma e Gomorra? Nós não devemos nos conformar com tudo o que acontece à nossa volta, muito menos permitir com que essas coisas nos contaminem e nos afaste de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. E lembre-se, irmãos, esta Sodoma e Gomorra que estamos vivendo atualmente também será destruída e todos os seus habitantes serão julgados pelo Deus Todo-Poderoso. E a única maneira de ficarmos livres disso é recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador e andarmos na sua presença todos os dias. Amém?